Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre conclusão da redação do Enem. E ao final do vídeo irei trazer um exemplo de uma redação que eu mesma fiz, para que vocês possam ver na prática como que ficaria cada um desses elementos, ok? E assim, a primeira coisa que a gente precisa entender na conclusão é que ela precisa ter 5 elementos. Se faltar um desses elementos, você não consegue tirar os 200 pontos na competência 5. Cada um deles vale 40 pontos. E assim, você precisa saber também que a sua conclusão ela não precisa ter 2 propostas de intervenção. O seu corretor ele só vai corrigir apenas uma delas e a que tiver mais completa. Porque a gente pode fazer 2 e na maioria das vezes a gente vê redação aí, nota 1000, que fizeram 2 e que uma delas está incompleta. Só tem 2 ou 3 elementos, por exemplo. Porque a gente precisa também, na nossa conclusão, resolver as nossas 2 teses. A gente colocou tese 1 e tese 2 e desenvolver no nosso desenvolvimento. E a gente precisa o quê? A gente precisa, ao final, desenvolver. Porque quando a gente não desenvolve, a gente perde ponto não na competência 5, mas sim na competência 3, que olha o projeto de texto que a gente faz e a nossa argumentação. Eu mesma já errei muito nessa parte, porque geralmente faltavam linhas e eu só conseguia fazer uma proposta, só que assim, a minha proposta ela não conseguia resolver as minhas 2 teses. Eles dizem que a gente pode fazer uma proposta sim, mas a gente tem que conseguir resolver as 2 teses. E assim, se eu conseguir fazer uma proposta, mas eu conseguir colocar todos os 5 elementos e eu consigo tirar os 200 pontos. Só que eu não vou conseguir tirar os 200 pontos da competência 3, porque eu preciso solucionar e resolver as minhas 2 teses. Vamos começar agora falando sobre cada um dos elementos separadamente. Um dos primeiros é o agente. E o que seria o agente? O agente é a pessoa que vai fazer, o órgão que vai fazer. Só que você tem que ter cuidado, porque você não pode colocar, tipo, às vezes colocam alguém, uma pessoa, alguma coisa assim, você não pode. Você tem que colocar algo mais específico, porque senão ele não vai ser considerado um agente. Tem isso também. Se vocês lerem lá o que o NEP divulgou sobre a correção do Enem, como os professores que corrigem o Enem analisam cada uma das competências, vocês vão poder ver que eles dizem lá quais são os elementos que eles não vão levar em conta, os agentes que não podem ser colocados na sua conclusão. Mas geralmente a gente coloca o quê? Governo federal, ministério, sei lá, da educação, se for alguma coisa envolvendo educação, Ministério da Cidadania, tem vários ministérios, então é importante que você estude, que você procure saber cada um dos órgãos responsáveis por algumas coisas, por exemplo, envolvendo educação, envolvendo a cultura, envolvendo trabalho, envolvendo várias questões sociais mesmo, para que você pesquisa também para saber qual o papel de cada um deles na sociedade, porque assim você vai saber quando usar, se ele serve para educação, se ele serve para cultura, entendeu? Então vocês precisam saber disso. E a gente coloca eles, aí só você colocar, você pode colocar mais de um agente, só que o seu corretor ele só vai corrigir um agente. Se tiver mais de 2, ele não vai olhar para os outros, ele só vai olhar para um agente que você colocou, ok? Então, às vezes é perca de linha. Mas enfim, depois disso vem a ação, ou seja, o que esse agente, essa pessoa que você falou, essa pessoa, esse órgão, na verdade é um órgão, não é nenhuma pessoa, que vai fazer, o que você quer que ele faça? Você quer que ele faça campanhas? Quer que ele faça palestras? Quer que eles coloquem verbas para a educação, para que tenha melhor qualidade, para que tenha melhor alimentação para as crianças, para os adolescentes? O que você quer que faça? Qual é a ação que você quer que esse órgão promova? Então, agente, ação. E depois a gente pode colocar o modo meio. Mas olha, não precisa ser nessa mesma ordem que eu tô falando, tá? Você pode colocar, só que assim, sei lá, a finalidade primeiro, depois o detalhamento, ou o agente, ou a ação. Isso não importa. O importante é que estejam os 5 elementos. Mas geralmente as pessoas seguem essa ordem. Vem o terceiro elemento, é o modo meio. O que é esse modo meio? É como que a ação vai acontecer. Entenderam? Por exemplo, vai acontecer por meio de propagandas televisionistas que passem na televisão ou que passem no rádio, anúncios, ou, sei lá, através de páginas no Facebook,
algo, sabe, envolvendo a mídia, fazer uma campanha para que incentivem as pessoas sobre determinada coisa. Então, é isso, o modo meio. É você dizer como que essa ação vai ser feita. Por exemplo, poderia também você dizer, essa ação poderá ser feita por meio de verbas que esse setor, esse órgão, forneça para que realize essa ação ou essa campanha, algo assim, entenderam? E o próximo elemento é a finalidade, ou seja, o pra quê, o objetivo disso tudo, o objetivo dessa ação, pra que ela vai servir, entenderam? Então, você dizer lá, geralmente é bem sucinto. Por exemplo, se eu falasse assim, se o tema fosse Desafios para a Inclusão Digital de Idosos no Brasil. Aí, na minha conclusão, eu falei sobre isso, de colocar, né, mais salas ou alguma coisa. Eu fiz a proposta. E a minha finalidade, o que eu poderia colocar? Eu poderia colocar assim, que todo isso, né, toda essa ação, toda essa proposta de intervenção que eu tô fazendo é para quê? Para evitar a exclusão dos idosos. Então, eu faço o quê? A fim de evitar a exclusão, ou a fim de diminuir a exclusão. Só em colocando isso, eu já estou garantindo 40 pontos, porque cada um deles vale 40 pontos. É a finalidade, é o para que você quer que essa ação, que essa proposta de intervenção sirva. Eu quero para que diminua a exclusão de idosos na parcela da população brasileira em relação aos meios de tecnologia, já que o meu tema era Desafios para a Inclusão Digital de Idosos no Brasil, entendeu? É basicamente isso. É geralmente simples a finalidade, eu gosto de fazer, e é basicamente isso. Aí agora a gente vai para o nosso quinto e último elemento, que seria isso, é o detalhamento. Ele geralmente vem para detalhar, o nome já diz, né? Detalhar algum dos elementos. Pode ser o agente, o modo, meio, a finalidade e a ação. Você pode detalhar qualquer um deles. Por exemplo, se você escolher o agente, você vai dizer o que ele faz. Você não vai colocar só, por exemplo, o Ministério da Educação. Não. Você coloca entre vírgulas, já que é explicativo, você coloca o que aquele órgão faz. Se é da saúde, se é da educação, ele para promover e assegurar a educação de toda a população, por exemplo. Mas não é isso. Vocês pesquisam, por isso que é importante pesquisar e colocar, anotar no papel tudo o que esse órgão pode fazer. Por exemplo, se for o Ministério da Educação, o que ele faz? Aí você anota no papelzinho, porque na hora que você faz a sua proposta de intervenção, se você colocar o órgão Ministério da Educação, você vai colocar entre vírgula o que ele faz, sobre o que ele é responsável. Só que você coloca de uma forma curta, porque a gente não pode perder muita linha, muito espaço, entendeu? Se você colocar isso, você já vai ter o agente e o detalhamento. Aí você vai colocar o resto, né? Que é a ação, modo meio e a finalidade. Já é meio caminho andado, você já ganha mais 40 pontos com esse detalhamento. Mas você pode também detalhar a ação, dizer muito mais detalhado como que ela vai acontecer, para que ela é, sabe? Detalhar mesmo. E eu acho importante vocês tentarem detalhar o como, ou a ação mesmo. Eu geralmente detalho o meu modo meio, porque eu acho interessante pra mim, eu consigo fazer de uma melhor forma. Porque assim você vai deixar a pessoa entendendo realmente em que ponto você quer chegar, como você quer fazer com que essa ação realmente se concretize na sociedade brasileira. E assim ela não vai ficar tão, sabe, superficial. Você tem que fazer uma boa conclusão. É você colocar órgãos, você pode até inventar uma ação, sabe? Só que não pode ser uma que já existe. Você tem que inventar mesmo. Só que uma que realmente vai fazer alguma diferença, entende? Você não tem que fazer só por fazer. Tem que prestar atenção e se colocar ali como se fosse vítima, por exemplo, do problema. O que você gostaria que fizessem para que você fosse incluso na tecnologia, por exemplo, se você fosse idoso, entendeu? Tem que se colocar um pouco mais, ser mais empático. E agora, de que a gente terminou de falar sobre os 5 elementos, vou ler aqui a conclusão para vocês e deixar também na tela para que vocês possam visualizar e ver na prática como que ficou a minha conclusão, ok? Então vamos lá. É mister, portanto, que medidas sejam tomadas para resolver o impasse. Por isso, cabe ao governo federal criar projetos que visem o aprimoramento da infraestrutura e da construção de laboratórios em mais regiões do Brasil, a fim de diminuir a migração de cientistas brasileiros.
Essa ação deve conter um auxílio financeiro extra aos pesquisadores para que não precisem arcar com gastos em seus estudos. Isso pode ser feito por meio de fiscalizações e de demandas de verbas para tal setor. Só assim o artigo 212 será efetuado. Então, aqui eu fiz, e essa conclusão eu usei no tema de desafios no combate à fuga de cérebros no Brasil. O que são essa fuga de cérebros? São os cientistas. As pessoas que são pesquisadores, que pesquisam, por exemplo, por vacina, para conter uma epidemia, uma doença, alguma coisa, e elas estão fugindo do Brasil, porque o Brasil não oferece condições para que eles continuem a fazer pesquisa, não oferecem laboratórios que tenham todos os equipamentos necessários. Então, a minha proposta de intervenção visou resolver esse problema. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido cada um dos elementos. Mas, se não, deixa aqui nos comentários que eu tentarei ajudar cada um de vocês, ok? Muito obrigada.